Veja bem, a questão de Miguel ser Jesus, né? O texto mencionado aí pelo professor aí, o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, né? Daniel, no próprio texto a gente, quando analisa, vê algumas afirmações que descartariam essa possibilidade. Primeiro, ele diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então significa que existem mais como ele, porque usa a palavra plural aí, né? Um, dois, primeiro príncipe. No próprio relato, né, de Miguel ter vindo do céu para poder ajudar Gabriel, né, até chegar ao profeta Daniel, ele diz que o anjo, né, Gabriel, ele mesmo menciona que ao descer para levar a mensagem a Daniel, o príncipe da Pérsia, ou seja, um anjo, né, que ele chama de príncipe, foi até ele para impedi-lo de descer. Então Miguel, um outro príncipe, anjo, vai até ele para ajudá-lo que ele desça. E quando ele dá a mensagem a Daniel, quando ele vai voltar, ele diz a Daniel, né, que ao retornar ao céu, ele ia enfrentar um outro príncipe, o príncipe da Grécia, né, que era a nação que viria posterior. Então, o que só nesses textos aí, né, nessas passagens, a gente vê que Miguel, ele é um anjo, né? E como anjo ele não pode ser Jesus. Se a gente for fazer uma comparação naquela cena de Miguel disputando o corpo de Jesus, de Moisés, você vê que Miguel ele usa o nome de Deus para repreender o Satanás. Ele não usa a sua autoridade, ele usa uma autoridade maior que a dele para repreender Satanás. Se a gente comparar com os eventos do Novo Testamento, que Jesus teve confronto várias vezes com demônios, né? Um bem mais parecido com esse aí foi lá registrado em Mateus 4, quando Satanás vai tentar Jesus em 3 situações, né? A última tentação de Jesus, o próprio Jesus olha para Satanás e disse, né? Aparta-te de mim. Jesus não usou o nome de Deus para repreender Satanás, mas ele usa a sua autoridade e diz: aparta-te de mim, pois somente a Deus adorarás. Então, entre a ação de Miguel disputando o corpo de Moisés, né, e a ação de Jesus no Novo Testamento repreendendo Satanás, nós vemos duas situações diferentes. Então, Miguel não pode ser Jesus, porque Miguel usa o nome de Deus para repreender. E Jesus usa a sua própria autoridade para repreender, né? Pegando aí o gancho do Novo Testamento, a gente vê que Paulo, quando fala sobre a guerra espiritual, que o crente não deve lutar contra a carne, ele descreve bem detalhadamente a hierarquia angélica que existe, né? Ele fala, hostes espirituais, dominadores, principados, ou seja, né, ele está falando da guerra espiritual que existe, né, dos demônios. Existe uma hierarquia, né, entre eles. Existem demônios mais de baixo escalão e existem os principados, né, que são anjos, caídos, mas são anjos. E Miguel está dentro desse grupo de principados, né? Se nós formos comparar com Jesus, né, para que Miguel fosse Jesus, ele teria que ter um título único para isso, porque João 3,16 diz que Jesus é único, né? Fala assim, o único unigênito de Deus, ou seja, Jesus é único, não há alguém comparado a ele. E Miguel, como a gente já viu até aqui, né, o título de principado, você vê tanto para os demônios, que eram os responsáveis pela nação da Pérsia, da Grécia, né, outros lá, a citação que eu fiz aqui do apóstolo Paulo, por aí já fica meio que evidente tentar conectar
Miguel com Jesus. Fica bem difícil essa tese aí, né? Agora, por que chamava-se anjo do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento a gente sabe que é Jesus? Ora, existia uma grande dificuldade dos primeiros irmãos, né, lá no Antigo Testamento, de entenderem o que é Deus. Inclusive, até hoje nós temos muita dificuldade de entender isso. Então, no entendimento deles, era imaginável Deus se manifestar a um ser humano e essa pessoa permanecer viva. Então, se eles estavam vendo um ser na frente deles ali, em forma humana, o escritor, né, do livro identifica esse ser como diferente dos outros, recebendo adoração, recebendo sacrifício, como no caso lá dos pais de Sansão, né? O anjo desce, fala com ele, eles fazem um sacrifício ao anjo, né? Oferece comida, o anjo aceita aquela adoração, coisa que um anjo não poderia aceitar. O escritor do livro, ele entende que trata-se de algo superior, mas é muito difícil para o escritor reconhecer que tratava-se de Deus, porque o entendimento deles, daquela época, é que Deus não poderia aparecer e uma pessoa sobreviver. Então era mais fácil para ele reconhecer que era um anjo, né, mas um anjo diferente, do que Deus. Existem outros exemplos que a gente consegue visualizar isso, tá? Mas não quer dizer que seja uma regra, né? Por exemplo, quando Josué ele está batalhando, né, em frente a uma grande batalha, e o sol estava quase o dia estava quase terminando, e ele ora a Deus para que Deus fizesse o sol parar, né? Nós sabemos que pela ciência comprovado que o sol não gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do sol. O que era mais fácil para os antigos? Entender que é a Terra que girava em torno do sol, né, ou que o sol girava em torno da Terra. Era o entendimento deles, que o sol girava em torno da Terra, mas não quer dizer que esse entendimento era a realidade, né? O outro entendimento que eles tinham era em relação à vida após a morte, né? Eles acreditavam que todos iam para o mesmo lugar, um lugar difícil, tenebroso, escuro, né? A gente consegue visualizar isso naquela passagem que o profeta vai até o rei, levou uma mensagem não muito boa, dizendo que o rei iria morrer, né? Que ele deveria preparar toda a sua casa, porque Deus iria buscá-lo. O homem começou a chorar, ficou desesperado. Mal deu tempo do profeta descer do palácio, chegando próximo da saída, Deus fala para o profeta voltar, porque o rei, né, argumentou tanto com Deus, de que não queria morrer, né, das coisas que ele realizou em favor de Deus, que Deus vai e concede a ele mais um tempo de vida. Isso mostra o quê? As pessoas tinham medo após a morte, mesmo aquelas que eram próximas de Deus, né, como esse rei aí. Se ele tivesse o entendimento de que ao morrer com Deus, ele iria para um paraíso, algo bom, não havia necessidade dele chorar e pedir para poder ficar vivo. Isso mostra que o entendimento dos antigos era que ao morrer todos iriam para o mesmo lugar, um lugar não muito bom. Não quer dizer que esse entendimento deles era o correto. Isso só passou a ser mais claro quando Jesus trouxe a verdade sobre a vida após a morte, que está em Lucas 16. Né? As pessoas elas até iam para possivelmente o mesmo lugar, porém o justo para o paraíso, chamado ser de Abraão, e o injusto para o tormento lá, que era o Hades. Tá? Mas se os antigos tivessem o entendimento de que era um paraíso, eles não iam chorar e ficar tão preocupados com a morte. Então, o entendimento do povo em relação a Deus não quer dizer que era verdadeiro. Então, eles viam uma figura divina. O escritor, né, do livro, ele entende isso, ele reconhece isso, mas é muito difícil para ele acreditar que tratava-se de Deus ali. Então, ele vai e intitula como sendo um anjo.
mas nós sabemos que não trata-se de um anjo, né? Por causa dessa questão aí que a gente acabou de ver, que anjo não pode receber os atributos de Deus, né? Então, eu não consigo enxergar que Jesus tenha como ser identificado com Miguel, né? Aí eles vai e usa aquele texto lá de 1 Tessalonicenses, dizendo que Jesus é Miguel, porque o texto diz que quando Jesus voltar, vai haver uma palavra de ordem, né? A voz do arcanjo, aquela coisa toda, né? Esse texto ele só pode ser compreendido dentro daquela profecia das 70 semanas. Porque a necessidade do anjo Miguel, o arcanjo Miguel, vir junto com Jesus no período do arrebatamento da igreja, né? A profecia das 70 semanas, ela cumpre parcialmente até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo nós temos 69 semanas, isso cronologicamente, a partir da terceira saída dos judeus do Império Babilônico, passa-se a contar a partir dali exatamente 69 semanas, que dá 483 anos corridos. E vai coincidir exatamente, né, com a morte de Cristo. Então as 70 semanas não se conclui, porque senão o final da profecia teria que ter sido cumprido, né? Que ao final da profecia das 70 semanas nós teríamos o quê? Que Israel estaria restaurado e o pecado estaria extinguido da terra. É uma prova de que as 70 semanas não se concluiu, porque ainda Israel não está restaurado e o pecado ainda continua na terra. Então, a profecia lá dá uma pausa na semana 69, na morte de Cristo. Alguma coisa acontece e ela só vai reiniciar a contagem novamente após a vinda de Cristo. Porque nesse meio período de 69 semanas a 70, entra a igreja. Como Miguel é o anjo guardador de Israel, ele perde um pouco, né, o foco principal e a igreja passa a ser o foco da morte até o arrebatamento. Porém, após o arrebatamento, Israel volta a ser o foco. Então, quem volta novamente à atuação? O arcanjo Miguel, porque ele é o responsável pela nação, né? Assim como aquele demônio chamado príncipe da Pérsia era responsável pela Pérsia, como aquele outro demônio chamado príncipe da Grécia era responsável pela Grécia. Então, o reino de Deus ele é organizado. Imagine todos os anjos atuando em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Então, foi organizado. Existem anjos responsáveis pelas nações. Cada nação tem a sua organização. Tanto o reino de Deus como o império das trevas, né? O Satanás colocou demônios para atuar em algumas nações e eles têm que ter resultados, né? Então, o arcanjo Miguel é o anjo responsável pela nação de Israel, né? Como a nação de Israel ela deixa de ser nação no ano 70, né? E só volta a ser nação novamente, e nós estamos muito próximos da volta de Cristo. Então aí fica a explicação de por que no arrebatamento há necessidade de se ouvir a voz do arcanjo, porque ele vai entrar em ação novamente, porque Israel vai voltar a ser aí o alvo, né? De novo, o centro das informações, do plano escatológico de Deus, né? Então, essa é a razão de Miguel levantar a sua voz. Portanto, Miguel não pode ser Deus, Miguel não pode ser Jesus, Jesus não pode ser Miguel, né? Por causa dessas questões aí, tá?